Muito obrigado a todas e todas, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, obrigado à Associação Internacional de Direito Penal pelo convite, na pessoa do professor Carlos Japiaçu. Gostaria de cumprimentar também o desembargador Noronha Dantas, membro da Comissão de Penal e Processo Penal do Fórum Permanente de Direito Penal e Processo Penal daqui do nosso Tribunal de Justiça. Dizer que, enquanto ouvia o Dr. Vlamir na sua palestra, eu tomei nota de vários pontos. Eu gostaria de fazer vários comentários, mas eu vou me permitir fazer um comentário inicial, que eu acho que vale para fins de aprofundarmos o debate, antes de eu colocar como a advocacia enxerga a figura do whistleblower, que pretende ser positivada no direito brasileiro a partir do projeto de lei anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Dr. Vlamir, a questão do anonimato posta nesse caso do TCU, eu tive uma discussão com um cliente que é uma multinacional espanhola, e a dificuldade que nós temos com relação a entender no Brasil algumas questões que nós temos que harmonizar em termos de direito estrangeiro, considerando essa multiplicidade de jurisdições internacionais a que certas companhias estão submetidas. E um dos pontos que nós tivemos uma intensa discussão foi que no direito espanhol, se alguém faz o uso do canal de denúncias e essa denúncia é uma denúncia mentirosa, é uma denúncia que pode ser considerada como caluniosa, o direito espanhol determina que a empresa revele, a pedido do denunciado, a identidade de quem foi o denunciante para que ele possa tomar as medidas legais cabíveis. Discutir anonimato dentro da perspectiva do direito público, já que uma denúncia feita a um funcionário público, ela pode ter um tipo de enfrentamento legal, mas quando se trata dentro do ambiente integralmente corporativo, às vezes há uma certa dificuldade de assimilar esse tipo de modelo. Então essa é uma observação que eu faço, e depois fica para depois quem quiser debater, eu acho bastante interessante. Aqui, conforme pedido pelo professor Japiaçu, eu vim apresentar algumas considerações que a advocacia, não só a OAB, eu sou presidente da Comissão de Compliance do Conselho Federal da OAB, mas também o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, eu sou adjunto do Departamento de Direito Penal e Compliance do Instituto, e nós nos debruçamos sobre esse item específico do projeto de lei anticrime e chegamos a algumas conclusões. Eu acho que a primeira conclusão que a gente chegou é de que, sim, nós precisamos do whistleblower no direito brasileiro. Aparentemente, essa pode ser uma conclusão que se choca com aquela ideia original de advogados criminalistas que são contra o conceito de delatores e pessoas que expõem mal feito dos outros, mas se nós pudermos pensar enquanto juristas, acadêmicos e pessoas que querem buscar algum tipo de racionalidade no sistema, entendendo que o combate à corrupção é papel de todos, faz bastante sentido, sim, discutirmos a positivação do whistleblower no direito brasileiro. O problema é que o pacote, a proposta legislativa apresentada pelo senhor ministro da Justiça, ela não ajuda nesse debate, enfim, a começar pelo topograficamente onde ela se quer fazer inserir. Ao invés de termos algo previsto dentro de uma lei própria ou de alguma outra disposição associada à corrupção, algum tipo de criminalidade econômica, em que nós já temos assim, um escopo normativo próprio para combater criminalidade complexa, por assim dizer, a proposição ela vem buscar alterar a lei do Disque Denúncia. Só para quem não é do Brasil, o Disque Denúncia é um sistema de recompensa que seria uma bounty,
não é propriamente uma denúncia de um mal feito, mas simplesmente uma dica que você dá sobre o paradeiro de algum criminoso perigoso que é procurado pela justiça. Então, a proposta ela quer inserir o whistleblower debaixo dessa lei, que trata de um serviço público que não tem uma correlação, especialmente considerando o fato de que a gente está tratando de criminalidade mais grave, muitas vezes organizada. Então, temos um problema inicial estrutural que deveria ser repensado. Um segundo ponto, ficou longe, a dificuldade de ler, mas eu tenho umas notas aqui, é que o projeto, corretamente, diz que o relato que o whistleblower vai trazer, ele tem que ser razoável, original e voluntário. E, nesse particular, cria uma discussão interessante de que aquelas pessoas que, por dever regulatório, por exemplo, como o Dr. Vlamir comentou, os que têm a obrigação de reportar o COAF, ele tem que reportar, essa pessoa que tem dever legal de reporte, ela não pode ser contemplada como whistleblower. Isso é interessante, mas eu já vou deixar aqui uma pegadinha para o Dr. Leandro responder, porque se pensarmos na perspectiva dos funcionários públicos, não só dos advogados públicos, todos os funcionários públicos eles já têm, por dever legal, a obrigação de comunicar às autoridades, ao Ministério Público, assim como os magistrados, está no Código de Processo Penal, qualquer indício de crime verificado dentro do seu exercício, da sua prática, da sua atividade. Então, de uma certa maneira, isso esvaziaria o whistleblower, considerando a posição do denunciante se ele fosse funcionário público. Isso é de se pensar, embora eu não vá responder a pergunta, porque eu vou deixar para o Dr. Leandro essa difícil tarefa, mas se a gente for pensar na perspectiva prática e daquilo que a gente quer impactar em termos de combate à corrupção, quem tem a prática de lidar com casos de crimes relacionados a licitações, existem muitos funcionários de baixo escalão que muitas vezes sofrem coação moral dos seus superiores hierárquicos para que assinem documentos que não foram eles que produziram, e esses documentos são cotações, são editais, são termos de referência, são vários documentos importantes para caracterizar muitas vezes a tônica fraudulenta daquele processo licitatório, ou muitas vezes o atesto de uma nota sem que ele possa, fiscal para pagamento, sem que ele possa ter a oportunidade de verificar se o produto foi entregue ou o serviço foi efetivamente prestado. Então, dá uma saída honrosa para essas pessoas que, dado muitas vezes a posição socioeconômica que elas exercem e o fato de serem de baixo escalão, cargos de livre nomeação, ou seja, se você não cumpre a demanda ilegal, você vai perder o emprego e você não pode dispor dessa remuneração que você recebe pela função que você exerce, dá essa saída honrosa da pessoa poder buscar e denunciar e, ao mesmo tempo, ser protegida. Isso seria muito útil, muito eficiente, não só na perspectiva pública, mas na perspectiva privada. Mas no público, talvez, a gente tenha que pensar conceitualmente como acomodar isso, e a nossa proposição é de que sim, deveria ser acomodado, inclusive dando a perspectiva da remuneração. Um outro ponto que eu acho que ficou muito mal explicado no projeto é que, uma vez que é feito o relato, é concedida uma imunidade. E eu já ouvi posições divergentes com relação ao que é dada a imunidade. Tem gente que lê a proposta e diz que a imunidade é do relato, ou seja, eu tenho imunidade com relação àquela informação que eu estou prestando. Num rápido raciocínio, eu consigo pensar, bom, se a imunidade é com relação ao relato, talvez essa imunidade só se preste para evitar alguma espécie de retorção imediata de quem eu denunciei. Ou seja, eu não vou sofrer ações de crimes contra a honra por parte do denunciado. Mas a gente entender que essa é a extensão dada pela proposição legislativa, talvez não vá alcançar a proteção desejada, porque não é nenhuma prática comum, embora vez ou outra a gente veja ações de crimes contra a honra relacionadas a pessoas que fizeram denúncias, ou até se discutiu se poderia amplamente processar por crimes contra a honra pessoas que celebraram acordos de colaboração premiada e não juntaram provas daquelas suas alegações, mas isso não é uma prática que vinga no Brasil. Então não dá nem para dizer que efetivamente há uma consequência penal, processual, civil, imediata para aquela pessoa que está fazendo a denúncia.
Por outro lado, se nós pensarmos que a imunidade é da pessoa que está fazendo denúncia, e o Código fala de imunidade penal e civil, então temos um outro problema de insuficiência de cobertura, porque não tem uma qualificação de quem pode ser whistleblower. Ele pode ser uma pessoa que trabalha no serviço público ou na iniciativa privada, mas que tem uma participação acessória, mas também pode ser uma pessoa que é um membro importante de uma organização criminosa. E veja que interessante, ele faz o relato, ele ganha imunidade civil e criminal, coisa que dificilmente ele conseguiria num acordo de colaboração premiada, a partir de uma dura negociação que ele teria que ter com o Ministério Público, e ainda vai ganhar um percentual do produto do crime que os seus comparsas conseguiram saquear do governo. Então, veja, eu não tenho uma obrigação de ressarcir o erário, porque eu sou imune, e ao mesmo tempo eu vou ganhar uma remuneração por ajudar a recuperar o produto do crime do qual eu participei. Então, a falta de uma qualificação, considerando que na nossa organização jurídica existem outros institutos que são moldados para cada tipo de situação, ou seja, então se nós temos a colaboração premiada como meio de transação para crimes praticados no âmbito de organizações criminosas, não faz sentido eu permitir um procedimento mais simples para algo que já está regulado. Então, falta no projeto uma qualificação com relação à imunidade a quê e a que tipo de pessoas podem receber esse tipo de benefício. Um outro ponto que a gente levanta na nota técnica apresentada pelo IBCCRIM basta a pessoa buscar a própria administração pública e fazer o relato. Não diz que o Ministério Público ou qualquer outro tipo de agência de cumprimento tem que estar envolvida na apuração desse relato. Não diz que essa pessoa ela precisa, de alguma forma, estar assessorada por um advogado. Será que ela tem conhecimento daquilo que foi feito? Será que tem algum outro aspecto que precisa ser ponderado com relação àquilo que ela vai colocar? A ideia de você ter uma porta aberta para a entrada de qualquer tipo de denúncia é importante, mas a gente tem que ter cuidado em não querer buscar qualificar essa denúncia sem criar uma burocracia desnecessária para depois você ter que ter ouvidorias que consomem todos os recursos da administração pública. Vocês imaginam, não sei quantos de vocês vivem a realidade empresarial de acompanhar canais de denúncia, é uma loucura. Cada vez mais as empresas estão buscando terceiros para administrar porque não tem pessoal suficiente para dar conta de apurar todos os relatos que chegam. Então, vocês imaginem na administração pública em que você tem desde problemas pequenininhos a problemas gigantes, sem considerar uma peculiaridade própria da administração brasileira, que como existe uma influência política muito grande nesses cargos da administração, em que a grande maioria das posições são de indicados, são de cargos em confiança e não de concursados, existe muito aquela questão de retaliação política do grupo de poder que ocupava, que saiu e depois entrou o outro. Então, assim, isso é uma outra preocupação muito grande que a gente tem que ter para não virar a piada que a gente faz com o Disque Denúncia, que é o famoso Disque Vingança, né? Então, esse tipo de preocupação, assim, com a nossa realidade, não só dentro do nosso ordenamento jurídico, mas de como as coisas funcionam na prática, é que o projeto peca, assim, falta um pouco de aderência à realidade. Tem um outro comentário que eu anotei aqui da fala do Dr. Vlamir, quando ele citou o caso Bocuri Toma, falando assim, não, mas eu não conheço nenhuma jurisdição do mundo em que o acusado tem a obrigação de se auto-investigar. Eu vou ponderar a sua colocação com uma sentença do então juiz Sérgio Moro, do caso do João Auler. Ele era presidente do Conselho de Administração da Camargo Correia, em que Sua Excelência, na sentença, ao condená-lo, reconheceu a falta do dever de diligência na qualidade de presidente do Conselho de Administração, como a prova inexorável de que, quando ele era presidente da companhia, ele aderiu ao intento criminoso.
É uma construção um pouco complexa para explicar de uma só vez, mas a sentença que é pública, eu recomendo a leitura de todos, é uma aula de dever de diligência de maneira tal que ele, na posição de presidente do conselho, ele deveria ter tomado medidas que eventualmente pudessem feri-lo, já que na perspectiva corporativa ele é um empregado da corporação e não propriamente alguém que tem, de uma maneira mais clara, um direito de postular contra pela sua própria inocência ou de tentar adotar medidas que obstem a apuração de malfeitos dentro da corporação. É um caso interessante que vale ser analisado. Um outro ponto que o IBCCRIM enfrentou bastante na sua nota técnica está relacionado a questão da utilização da prova e como é que a gente vai harmonizar a questão da denúncia anônima versus o valor probatório. Eu acho que isso já deve ter sido explorado no evento ao longo desses dias, mas o ponto que a gente destaca é o seguinte: bom, o projeto vai dizer que você não pode ser condenado apenas com base na denúncia anônima do denunciante, porque o denunciante, na maneira como está desenhada a proposta, ele pode permanecer no anonimato. Entretanto, se ele optar por permanecer no anonimato, o valor probatório daquilo do relato dele, ele é afastado, ele renuncia ao valor probatório do relato. Então, fica-se com a impressão de que nós estaríamos trabalhando com dois conceitos de prova diferentes dentro do processo. Um que seria uma mera notícia de crime anônima, caso o denunciante nunca queira ir à luz, e que daí, dentro daquilo que nós já conhecemos, não poderia ensejar uma condenação, mas também não poderia ensejar imediatamente medidas cautelares investigatórias ou até medidas cautelares pessoais, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, se o whistleblower ele, decide por se revelar, permitido inclusive o exercício do contraditório, aquele relato de notícia crime anônima viraria uma prova testemunhal. Qual é o problema que nós enxergamos dentro dessa lógica? O whistleblower, assim como o acusado, o colaborador, ele também tem um interesse econômico na demanda pessoal, enfim, ele tem um interesse direto na demanda. E da maneira como está escrito, dá-se a impressão de que alguém poderia ser condenado só com base no relato. Então, acho que há necessidade de se ter uma interpretação que alinhe, inclusive, aquilo que está sendo construído com relação ao Instituto da Colaboração Premiada, para que também seja harmônico e razoável dentro da lógica de institutos que têm lógicas semelhantes, embora não iguais. Eu tenho mais um último comentário que está relacionado à questão do uso dos canais. O Dr. Vlamir colocou logo no primeiro caso a questão de, olha, você precisa primeiro exaurir o canal interno, se inexistente, se inviável, e a verdade é que o projeto ele deixa isso completamente silente. E qual a preocupação que a gente tem? Em 2013 nós tivemos uma lei anticorrupção, e a partir daí uma série de outros normativos, inclusive normativos estaduais que obrigam as empresas a terem programas de compliance para contratar com a administração pública, em que o Estado, dentro do limite de uma autorregulação regulada, está dando um estímulo muito grande para que as empresas tenham seus programas de integridade. A partir do momento que o Estado se coloca como um indutor de boas práticas de integridade no mundo corporativo, se eu abro uma porta para o denunciante, no sentido de que, olha, aqui você vai denunciar internamente, corre risco de não ser apurado, você corre risco de ser retaliado, mas se você não quiser usar o seu canal de denúncia e ir lá direto na administração pública, você ainda pode ganhar até 5% de remuneração, que é o que está previsto no projeto. Obviamente, essa é uma construção que sabota qualquer tipo de iniciativa de você desenvolver uma prática corporativa de integridade. A ideia de autorregulação regulada ela fica completamente comprometida porque você cria uma desvantagem para que o denunciante procure inicialmente os meios de denúncia internos e buscar uma solução interna dentro da empresa.
Por isso, a gente acha que essa é uma falha grave de conceito do projeto. De novo, assim, a nossa conclusão é de que, sim, o Instituto tem que ser bem pensado, ele tem que ser positivado no Brasil, mas não da maneira como foi posta no projeto. Eu acho que ele precisa ser totalmente reformulado e construído dentro de estándares internacionais que foi exatamente o que aconteceu com a lei anticorrupção. Assim, as definições que nós temos de programa de integridade no Brasil são aquelas importadas da OCDE e está todo mundo feliz com isso, não tem ninguém reclamando e todo mundo achou ótimo porque facilita os impactos regulatórios, já que você tem muitas empresas internacionais que têm negócios no Brasil. E justamente a ideia de você conseguir criar um standard internacional facilita, enfim, o funcionamento dos mecanismos sob vários aspectos. É um projeto muito curto, então não existem assim, muitas grandes considerações que a gente possa fazer sobre, que não essas que eu trouxe, que são as principais. Mas, obviamente, eu fico aqui à disposição para quem quiser debater algum ponto específico. Eu vou depois deixar a apresentação para quem quiser. No final, eu trouxe a cópia do projeto, né? Então, não quis ficar passando aqui o texto, mas, eventualmente, caso alguém queira, não tenha lido, não conheça e queira ter oportunidade de ler, também fica aí à disposição para quem quiser. Tá bom? Eu agradeço e fico à disposição para contribuir com as perguntas e o debate.